Em análise final do conjunto de dados apurados nestes autos, é possível extrair em que pese os argumentos apresentados pela defesa para a retirada do cômputo de despesas com gasto pessoal de certas parcelas, permanecem incólumes as verbas a título de produtividade, bem como os gastos com o programa de saúde da família. Por conseguinte, ateste-se que o total despendido com o pessoal do Executivo Municipal representa 55,39% da receita corrente líquida, havendo irregularidade de caráter gravíssimo, o que torna imperioso a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo da Prefeitura de Sinop, exercício 2013, sob gestão do senhor Juarez Alves da Costa. Vale ressaltar que, em decorrência da gestão da senhora Rosana Tereza Martinelli ter se dado no curto período compreendido entre 3 de janeiro de 2013 a 31 de janeiro de 2013, não foram detectadas irregularidades que pudessem ser imputadas à gestora. Nesse ínterim, este parquê opina pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da senhora Rosana Tereza Martinelli concernentes a este período. Apenas a título de esclarecimento, faça a leitura dos itens 14, 15 e 16 do parecer, dos parágrafos 14, 15 e 16, que tratam do que tange as despesas com o Programa de Saúde da Família, para justificar a fundamentação trazida pelo Dr. Getúlio Velasco. No que tange as despesas pagas com o Programa de Saúde da Família, cumpre destacar que este programa surgiu com o intuito de municipalizar as ações básicas de saúde. No entanto, a responsabilidade para cuidar da saúde continua sendo comum a todos os entes federativos, como bem ressalta o parecer ministerial 4.217 de 2014, não sendo de competência da União o ônus de arcar com as despesas de pessoal do Programa de Saúde da Família no âmbito municipal, indo ao encontro dos argumentos da defesa. Acrescenta-se que os recursos recebidos pelo ente incorporam-se à sua receita corrente líquida, mesmo sendo recurso de convênio, e destinam-se a remunerar os profissionais, tais como agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias, não se vislumbrando respaldo legal para a exclusão das aludidas verbas, embora a defesa alegue tratar-se de uma medida mais justa, entre aspas, para os municípios. Nesse caso, não se trata-se apenas do critério de justiça, mas do critério de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Assim, os incentivos a enfermeiros e os acréscimos salariais destinados aos servidores efetivos com base em recursos oriundos do Programa de Saúde da Família, não podem ser deduzidos do limite proposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Haja vista que esses valores são incorporados no orçamento, ele aumenta a base de cálculo da receita corrente líquida, e aumentando, se ele aumenta o valor da receita corrente líquida, logicamente, ele tem que computar no gasto de pessoal, no nome da receita corrente líquida. Em suma, não assiste razão ao gestor quanto à exclusão das despesas, tanto como produtividade, como do Programa de Saúde da Família, no cômputo dos gastos com o pessoal. Razão pela qual o Ministério Público de Contas manifesta pelo proferimento de parecer prévio favorável às contas anuais de governo da Prefeitura de Sinop em relação à gestão da senhora Rosana Tereza Martinelli, o período de 3 a 31 de janeiro de 2013, e, por outro lado, o proferimento de parecer prévio contrário às contas de governo da Prefeitura de Sinop, referente ao exercício de 2013, na gestão do senhor Juarez Alves da Costa, bem como recomendação à Câmara Municipal para que esta determine ao Poder Executivo para que promova as medidas necessárias ao restabelecimento do limite de gasto pessoal do Executivo Municipal, conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. É esta a síntese do parecer, senhor presidente. Devem ser excluídos dos gastos com pessoal do Poder Executivo os valores referentes aos plantões médicos.
total de R$ 2.653.467,16, conforme está demonstrado na íntegra do voto. Com base nessa dedução, a Prefeitura de Sinop gastou com pessoal do Poder Executivo o total de R$ 117.098.477,76, o que equivale a 54,16% do valor total da receita corrente líquida. E eu entendo que o limite extrapolado é ínfimo e que, apesar de não atender ao limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser tratado com base no princípio da razoabilidade, uma vez que a Lei Complementar e a Constituição Federal estabelecem providências para que o gestor corrija as suas ações visando o cumprimento desse limite, o que, inclusive, o gestor já fez agora, já em 2014. Em minha decisão, considerei as ações adotadas pela gestão com base nas normas citadas, bem como a globalidade dessas contas, uma vez que existem outros pontos positivos apurados que corroboram com a minha decisão. É oportuno destacar, senhores conselheiros, que o município de Sinop atendeu ao limite máximo de 6% com despesa de pessoal do Poder Legislativo do município, atendeu ao limite mínimo de 60% da receita do retorno do Fundeb com remuneração e valorização dos profissionais do magistério do ensino fundamental e infantil, obedeceu ao limite mínimo de 15% com ações e serviços públicos de saúde, atendeu ao limite de 7% para o repasse ao Poder Legislativo, bem como ao limite mínimo de 25% com manutenção e desenvolvimento do ensino. Ainda os demonstrativos contábeis consignaram de forma adequada a posição financeira, orçamentária e patrimonial, atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, aos princípios constitucionais e aos demais princípios que regem a administração pública. Quanto às políticas públicas de saúde e educação, os resultados demonstraram que o município alcançou um desempenho melhor do que a média brasileira em 60% dos indicadores. Portanto, diante dos fundamentos explicitados nos autos, eu não acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Sinop